E aí vou abrir um assunto falando quanto o aquário, o aquarismo, peixes ornamentais, ele é inclusivo, assim. Você tem peixes de R$1 e tem peixes de R$10.000. Então, assim, eu acho, bem-vindo, o Brasil, né? Vamos trazer aí pra gente, que tem uma diferença social tão grande. Você quer ter um aquáriozinho, você vai investir R$10, R$20, você tem um aquário em casa. Você quer aquário marinho, você vai investir centenas, Aí milhares precisa de um pouquinho reais. mais. E aí, Lucas, está o diferencial do aquarismo, né? Porque as pessoas querem ter um pet, o peixe hoje é considerado um pet, e fica pensando, nossa, mas eu vou ter despesa. Quando a gente remete isso, porque a referência que a gente tem é o cachorro e o gato, e a gente sabe que a despesa não é pouca por causa de ração, né? Alimentação, vacinas, às vezes precisa levar no veterinário e etc. A despesa acaba sendo maior. E a questão é que se você for manter um aquário em casa hoje, a despesa é muito pouca. Você compra um potinho de ração, dependendo, obviamente, da quantidade de peixe da espécie que você tiver em casa. Aquele potinho de ração dura aí 2 meses, às vezes até 3 meses, dependendo. E a manutenção é muito baixa, né? Gente, assim, o legal é que... Eu acho que isso é um grande diferencial, sabe, bem-vindo? Que a pessoa, ela quer começar pequena, ela começa pequena, investindo pouco, quer fazer um pouco mais. Então, cabe em qualquer bolso, sabe? Você pode ter desde um filtro super potente que você não precisa ficar limpando o aquário constantemente. Você pode ter um aquário maior que ao invés de você ter filtro, você faz uma troca parcial de água, né? A famosa TPA. E aí mantém a qualidade de água. Então, isso assim, vocês falando aí da Roma antiga, achei sensacional quanto hoje em dia, né? A gente consegue abranger todo mundo. E aí, só remetendo isso para a produção comercial, né, para o piscicultor de peixes ornamentais, esse também acaba sendo um grande diferencial, porque ele vai ter um investimento de implantação do seu sistema, seja viveiro escavado, viveiro com lona, sem lona, né, viveiro de alvenaria, que hoje está utilizando muito, ou até mesmo recirculação com os aquários ou tanques. Mas a questão de manutenção, o preço, se você conseguir estimular a produção primária, né, de plâncton, fitoplâncton, o gasto que você vai ter com a alimentação acaba reduzindo. E aí, depois, o seu custo de produção, normalmente peixes ornamentais, acaba sendo mais baixo. E você consegue depois colocar esse peixe no mercado no preço melhor, né? E tendo uma lucratividade boa em relação a isso. Daniela. Mas aí, só chamando a atenção, Bem-vindo, que isso vai muito depender do seu planejamento. Isso aí. Né? Você precisa ter planejamento para isso. Né, da espécie que você vai escolher e, obviamente, qual mercado você vai atuar. Porque não é simplesmente você pegar, vou produzir determinado peixe, vou ganhar tantos reais porque fulano, né, consegue aí 100%, 200%, 300% de lucro numa determinada espécie. Mas para onde ele está vendendo? Qual é o mercado que ele está atuando? Às vezes, o mercado que ele optou é o melhor, está sendo um pouco melhor ou mais rentável do que aquele que você está querendo entrar. Então, tudo isso faz parte do seu planejamento. Então, a gente costuma falar, né, que a grama do vizinho costuma ser mais verde do que a sua, mas você tem que ver o que ele está fazendo para a grama ficar verde. Né? Ou fazer igual e, na verdade, melhor para que você se sobressaia mais do que o seu vizinho. Você foi muito feliz, né, nessa colocação aí, Dani, porque um questionamento muito importante que muitos produtores têm, né? E às vezes até não só questionamento, mas às vezes uma ideia equivocada, essas margens de lucro que o pessoal acha que vai chegar a produzir 200%, 300%, 400%. Obviamente, se eu comparar, né, os peixes ornamentais com o peixe de corte, talvez hoje ainda eu consiga uma rentabilidade, né, uma margem de lucro maior do que no peixe de corte, né? Mas é isso que você falou. Tem que ter planejamento e aquilo que o Lucas fala, né, aquele administrador, de sempre buscar o melhor mercado para aquilo que você está tendo. Tem uma diferença, bem-vindo, corroborando com o que você está falando, que é margem de lucro e resultado financeiro. Exatamente. Por exemplo, você pode ter um peixe produzindo, você consegue ter uma margem de lucro de 50%. Mas qual quantidade você vai produzir? Porque eu tenho 50% eu tenho custo de 5, vendo por 10, mas eu faço só 100 peixes no mês.
Então, ter esse planejamento. Às vezes vai optar por uma outra espécie que vende mais, vai ter uma margem de lucro menor para atingir o seu resultado financeiro lá na frente. Eu brinco dizendo, teve um cliente lá na loja de outro estado essa semana, que ele, falando de peixe, que ele ama peixe, ele ama peixe, ele ama peixe, eu só falei assim, ó, você não tá aqui porque você ama peixe, você tá aqui porque você quer ganhar dinheiro. Então, lembrando, né, para quem é produtor comercial, qual que é, no final das contas, qual que é o resultado financeiro que você quer ter. Aí a gente vai, para atingir esse resultado financeiro, quais são os caminhos. Então, é muito bacana. E aí, uma outra característica muito positiva desse mercado de organismos aquáticos ornamentais é essa questão do mercado, né? Que a gente tem peixe de alguns centavos e peixes de vários reais, né? Muitos reais aí para frente. E todos dão dinheiro, né? O que eu me lembro, né? Eu acho que o recorde em termos de peixe é uma carpa, não me lembro exatamente qual que é a variedade,